nos objetivos, nos propósitos aí do estudo. Eu tenho constatado e tenho realmente ficado muito satisfeito com o desenvolvimento de vocês. O resultado das atividades tem me deixado realmente muito satisfeito e para um professor isso é sonho de consumo, né? Nossa, isso é muito bom. Quando nós recebemos assim um elogio, uma palavra, a gente fica bem satisfeito também. Não, e não tem por que ser diferente, Anderson, porque eu sou um professor muito exigente naquilo que eu me proponho a fazer. Então, Uhum. quando eu me dedico a alguma coisa, eu me dedico de corpo e alma, e vocês veem, apesar de não me verem, mas sentem o brilho nos olhos que eu tenho em ser um docente. Mas, por outro lado, eu também exijo dos meus alunos, né, a seriedade que tem que ter, né? Uhum. E essa seriedade só vai convergir para um único lugar, que é desenvolvimento, é aprendizado, é fortalecimento de propósitos, né? De tudo aquilo que vocês se propuseram realmente a alcançar. Graduação não Uhum. é fácil, graduação vocês veem a cada instante, né? Guardadas as devidas proporções nessa situação isolada, mas que vocês são exigidos, né, a exaustão. Por quê? Porque nós queremos engenheiros fortes, nós queremos operadores do direito fortes, servidores sociais fortes, enfim, né, nós queremos formar a melhor turma que pudermos formar. Então, Uhum. isso realmente me deixa muito satisfeito, porque o nível de exigência que eu tenho não é baixo, e, ao mesmo tempo, quando eu recebo um nível de resposta, né, com performance nessa natureza, quer dizer, um primeiro momento, nós chegarmos aí a próximo vamos dizer assim, da nota máxima, né, isso me deixa realmente muito satisfeito e com mais vontade de ensinar vocês. Isso é muito bom, professor. Isso é muito bom. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma reunião na plataforma mesmo, junto com os representantes, né, dos demais semestres aí, os Sim. coordenadores e o diretor da instituição. A Uhum. Maiara estava presente também, e o foco dos questionamentos que foram passados era sempre esse, no sentido de querer. Eu não sei se isso, eu acredito que seja, professor, assim, uma coisa já inerente do estudante de direito. Ele está Uhum. sempre querendo mais, querendo, sabe, exigindo mais. E algumas dos questionamentos que foram colocados, não da nossa turma, nem da parte da Maiara, mas de outros, foram em relação a querer que o professores, determinados professores, se empenhassem ainda mais, exigissem ainda mais de nós, entendeu? Nesse Sim. sentido, exatamente como o senhor colocou, que se dedicassem mais. Graças a Deus nós temos aí uma relação de professores muito boa. Da nossa turma, eu não tenho ouvido reclamações de professores, né, quanto aos nossos colegas. Dos colegas também não reclamam dos professores. Tem questões pontuais que precisam ser tratadas, isso é normal, no meu Sim. entender é normal, mas assim, nós percebemos, eu acredito que a Maiara também deva ter percebido isso, que a maioria dos questionamentos é querendo obter mais e mais e mais, aquela sede, aquela vontade de obter o máximo de conteúdo possível, apesar dessa situação atípica, né, em que nós Sim. nos encontramos, né? Mas, assim, foi uma reunião também bem interessante, bastante proveitosa. Mas vai sempre nesse caminho, professor. O pessoal está se dedicando, alguns um pouco preocupados com essa questão da aula ser feita de maneira remota, né? Porque nós temos percebido isso nos nossos encontros, alguns colegas ficam tímidos, né? Alguns Sério? colegas são tímidos para fazer questionamentos, fazer perguntas sobre o tema, e eu não Sim. sei por qual razão, porque, como o senhor colocou, né, da última vez, não há necessidade. Aqui estamos para aprender. Se, de repente, nós colocarmos algum questionamento ou alguma opinião e for errada, aqui é o momento, né, professor? Não Eu tendo. entendo que seja um momento para nós podermos, né, testar nosso conhecimento, aplicar, e a gente percebe que alguns colegas ainda ficam meio tímidos com a ferramenta, né? Mas
Se Deus quiser, logo, logo isso daí passa, nós vamos estar lá de volta presencialmente, né? E aí não tem como mais servir como desculpa a timidez, né? Porque daí tá tete a tete, não tem como evitar, tentar se esconder ali e falar, ó, o microfone não está funcionando, não vou poder atender a solicitação aqui do professor na plataforma. Mas o pessoal é bem dedicado, sabe, professor? O Que pessoal bom. está comprometido com o conteúdo. E, no- Deixa eu voltar aqui. e, Vamos e ver me se eu dá, não, e, e não como eu te escapei falei, muito. me dá mais sede de exigir de vocês, hein? Isso é bom, professor. E Isso é hoje, muito bom para nós. hoje tem surpresa para vocês, hein? Opa! Nossa, a surpresa não é comigo não, viu, pessoal? Isso daí vocês podem cobrar do professor. Aí já não é comigo mais, não. Não, não vou te colocar numa saia justa, não. Fica tranquilo. Tranquilo. É pensando no melhor de vocês, pode ter certeza. Mas, Ótimo. mas vamos lá, Anderson. Nós iniciamos a unidade 3 há 15 dias atrás, Uhum, falando de projeto de pesquisa, tá? uhum. Nessa unidade, eu, por minha conta e risco, desde o início eu já venho tratando dessa unidade 3 desde da unidade 1. Para vocês, eu não sei se vocês perceberam ao longo das leituras de que praticamente o pré-projeto de vocês ele já está pronto. Sim, Tá? sim, eu consegui notar isso. Então, o que nós temos nessa unidade 3 nada mais é do que uma releitura daquilo que eu me propus a exigir de vocês, que era a construção de forma bem tranquila do pré-projeto, né? Então, nós estamos, vamos dizer assim, construindo um alicerce, né? Eu aprendi na minha vida acadêmica que nós só conseguimos edificar qualquer coisa quando nós temos um alicerce sólido, um alicerce onde eu possa me apoiar e realmente ter certeza do que eu for construir a partir daqui, ele vai ter realmente um caminho proveitoso. Então, essa unidade 3 em particular, ela praticamente já está pronta. O que nós vamos rever é alguns pontos, né, algumas coisas bem pontuais que vão fazer vocês melhorarem o texto que eu havia comentado há 15 dias atrás. Aliás, eu provoquei vocês no sentido de vocês fazerem uma revisão em todo o conteúdo que vocês já haviam apresentado para mim. Qual a finalidade, né? Quanto mais nós vamos exercitando leitura, quanto mais nós vamos exercitando o conteúdo, né? Abstraindo informações do conteúdo, mais eu me torno uma pessoa crítica. Eu lembro de ter comentado com vocês de que o pesquisador, ele não pode ser produto de revisão, desculpa, produto de reprodução de conhecimento, mas sim aquele que vai construir, né, de acordo com a sua visão de mundo, né, um novo texto capaz de gerar outras situações, inclusive de novidades e debates, para que se construa novos conhecimentos, né? Então, não se admite na pesquisa científica o reprodutor de conhecimento, porque estaríamos falando do mais por menos, né? Então, se já se fala, eu vou apenas reproduzir, eu não estou construindo conhecimento, né? Então, a minha base, ela se torna uma base frágil, né? Capaz de, nós sabemos, né? Críticas que podem deixar, muitas vezes, o pesquisador ou o autor, né? Sem saber, por exemplo, como discutir determinadas situações. Por quê? Porque não foi construído nada por ele. Então, é nesse sentido, eu provoquei você, Anderson, é mais para que os alunos que estão hoje na sala, né, a adrenalina comece a fluir um pouco mais rápido, viu, Anderson? Muito bom, muito bom. Porque, Aí eu gostei, professor. porque de uma certa forma, eu vejo, né, quando eu adentro a uma sala de aula, ou mesmo aqui conversando com vocês, de que quando a aula é a chamada aula normal,
né? Muitas vezes um monólogo do professor, pouco de interatividade com os alunos, né? Existe aí uma certa zona de conforto. Quando eu começo, né, a fazer algo diferente, por exemplo, Anderson, o que que você pode nos falar da aula anterior? Aí eu tenho certeza que todos os demais já começaram lá com seus apontamentos. Tô certo, Maiara? Certíssimo, professor. Eu estava rachando aqui, só de pensar nisso, realmente. Ele falou, vou falar com o Anderson, eu já fiquei olhando quem era o próximo que ele ia chamar. Andréia Costa, tudo bem, Andréia? Professor, Oi, Andréia, tudo bem? tudo bem, professor? Primeiramente, desculpa a minha ausência, que está complicado no serviço. Hoje eu estou em casa, mas o horário das aulas eu sempre estou voltando do serviço, por isso eu não estou presente aí, viu? Peço E a, desculpas. e a adrenalina? Olha, tá difícil, viu? E o Diclei, tudo bem, Diclei? Não deve estar me ouvindo. Ou se está me ouvindo, o Oi, áudio... Tudo bem, Diclei? tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite. Então, eu faço essa chamada a todos os alunos de uma forma bem natural. Isso não quer dizer que eu queira constranger ou causar nenhum tipo de desconforto, mas é justamente para nós entendermos que o conteúdo ele é interdisciplinar, né? Quer dizer, ele é interdependente, melhor dizendo. Os conteúdos eles se comunicam entre si como se fosse um sistema. Então, quando nós falamos, mas fica tranquilo, viu, Anderson? Não vou pegar no seu pé por enquanto, tá? Oh, eu agradeço. O que eu queria, o que eu tinha planejado, eu consegui, que é fazer vocês, né, se movimentarem um pouco para poder buscar os apontamentos, para a gente conversar um pouquinho sobre as outras sessões, tá? Então, eu queria compartilhar com vocês, deixa eu compartilhar as telas aqui. Vamos ver se eu consigo de forma rápida. Vocês estão enxergando o slide? Não. Por enquanto, apenas uma tela. Não. Opa, apareceu. Ô, professor, posso fazer uma colocação? Pode, claro que sim. Tá, eu não sei se para as aulas que estão acontecendo, se há essa possibilidade na ferramenta, mas existe aqui para nós, ontem na reunião nós pudemos ver isso daí, utilizar, do chat. Eu não sei se o senhor que libera o chat ou não, a ferramenta não é liberada para essa plataforma. Não, é liberado assim, eu só não tenho utilizado de forma recorrente, entendeu? Certo. Porque às vezes tem colegas que não conseguem utilizar o microfone, mas não, para não atrapalhar o raciocínio na apresentação do professor, ele acaba digitando ali no chat, né? E o pessoal vai acompanhando. Anderson, eu ia justamente falar isso também. Eu tenho uns colegas até me mandaram mensagem, estão me mandando mensagem dizendo que estão sem microfone, tem uns que colocam pela televisão e aí não consegue ter áudio, é somente por chat também quando precisa fazer alguma pergunta. De repente, se pudesse colocar, liberar para nós, ajudaria, auxiliaria, até auxiliaria na aula, professor, se fosse possível, não for atrapalhar também, claro. Não, eu só quero que vocês saibam que eu não utilizei até esse momento, entendeu? Prometo que eu vou ver de que forma que eu consigo liberar isso para vocês. Eu entrei agora aqui no chat e confesso a vocês que eu vou ver se eu consigo realmente liberar isso. Eu estou vendo aqui contatos. Professor? Pois não. Ontem também o Ricardo falou na reunião com a gente que tem a possibilidade, eu acho que é Jussara, o nome da moça, se eu não me engano, ela falou que tem a opção também para o senhor não precisar ficar liberando o pessoal, sabe? O senhor coloca no começo, eu não sei se ajuda também, que às vezes o pessoal fica esperando, não só na aula do senhor, mas nas outras aulas dos professores que a gente tem, pelo menos, às vezes o pessoal fica aguardando, manda mensagem, às vezes eu até interrompo falando que tem alguém querendo entrar em aula, o professor liberar, não sei se também é cabível para o senhor isso, mas eles falaram que tem essa opção também, para não precisar...
prometo a vocês que eu vou estudar bastante e daqui 15 dias vocês terão todas as ferramentas necessárias. Combinado? Combinado, professor. Obrigado. E peço desculpas àqueles que não conseguem, né, por algum motivo ou outro, conexão comigo pelo áudio, mas fiquem tranquilos que na próxima aula nós teremos aí, antes tarde do que nunca, nós vamos ter aí todas as ferramentas que eu vou buscar saber como é que eu faço, tá bom? Combinado. De qualquer forma, pessoal, quem não estiver conseguindo se comunicar através do microfone, mande a mensagem lá no grupo do WhatsApp, e tanto eu quanto a Maiara, quem tiver a oportunidade aí, nós retransmitiremos aqui na aula, por favor. Agradeço, né? Eu também sou muito partidário a isso. O que precisar, a gente vai utilizando aquilo que a gente tem de momento, tá bom? O Hector queria falar alguma coisa? Não, professor, abriu involuntariamente aqui o microfone. Tá certo, Hector. Deixa eu procurar aqui os slides novamente, né, que eu saí para dar atenção para vocês. Então, deixa eu buscar aqui. Hoje, dia 12. Tudo bem? Tudo bem, professor, está dando para ver. Legal. Então, meu primeiro contato com vocês foi justamente para reapresentar a unidade 3, projeto de pesquisa, que nada mais é, né, por minha conta e risco, reforço isso, é o alicerce que vai sustentar o TCC de todos vocês, né? Então, o pré-projeto é a intenção inicial, o propósito inicial, aquilo que mais eu tenho vontade de querer discutir, debater de forma impessoal, gosto muito de relembrar isso, nós já comentamos, né? O texto ele precisa ser impessoal, fazendo com que o pesquisador e o autor abrace os seus autores preferidos e caminhe com eles de uma forma bem coordenada, usando aquilo que a gente chama de dialética, né? Então, nós falamos das principais abordagens do projeto de pesquisa, né? E a conceituação e constituição, que é a parte conceitual, que dessa forma com que eu falei com vocês sobre o alicerce, talvez fique um pouco mais simples, uma linguagem mais simplória, né? Então, as sessões de hoje, nós vamos percorrer aí a sessão 3.3 e 3.4, né? Lembrando vocês que esse projeto de pesquisa, ele está praticamente pronto, né? A provocação que eu fiz na aula passada foi que vocês fizessem a revisão, né? Às vezes eu sou redundante, mas é só para fixar realmente a informação, né? Podendo, né, ter aí as melhorias que no decorrer do tempo a gente possa encontrar, né, e poder melhorando cada vez mais a interpretação das nossas construções. Então, a seção 3.3 fala de pesquisa bibliográfica. Nós comentamos em aulas passadas de que os principais autores, né, eles são de suma importância para que vocês consigam fundamentar teoricamente os argumentos, né, quando forem elaborar o texto, né? Eu lembro de ter pedido para vocês para fazerem uma pesquisa, buscarem aquele autor ou aqueles autores que mais se dedicam a falar sobre a área de cada um de vocês, a fim de poder realmente dar essa sustentação, dar esse peso, né, quando aí um autor, uma publicação que tem aí o que a gente chama de crivo, né? Já foi testado, já foi experimentado, se tornou pacificado, e aí a comunidade acadêmica acaba aceitando, abraçando e utilizando essas bibliografias, sejam elas básicas de curso, sejam elas de modo complementar,
que vai dar aí uma sustentação maior aos argumentos de nós, professores, em sala de aula. E também a pesquisa documental. Muitas vezes o aluno se vê querendo pesquisar algo que leve ele a buscar informações, sejam elas estatísticas, sejam elas por meio de fotos, enfim, documentos oficiais, muito na área do direito, né? Nós temos aí fontes de pesquisas materiais, né, de jurisprudências, de decretos, de leis, né? Então nós chamamos isso de pesquisa documental, né, onde nós damos crédito à autoria e damos crédito também à fonte de pesquisa, não diferentemente de um autor, onde nós damos crédito, né, a ele próprio, a editora que publicou, o Estado, enfim. E, por conseguinte, a seção 3.4, que fala da elaboração do projeto de pesquisa. Vocês vão ver, né, que tudo na vida acadêmica ela tem padrão, ela tem uma normativa, né, e quem rege essa normativa no Brasil é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT, que para muitos alunos, quando o professor fala, por exemplo, de tabulação, assim, gente, a capa precisa ter 3 centímetros superior, 3 centímetros à esquerda, 2 à direita e 2 inferior, parece que o aluno, né, parece que você está querendo que o aluno faça mais do que ele pode, né? Mas não é, né? Na vida acadêmica, como na vida profissional, tudo tem norma e nós precisamos segui-las. Por quê? Porque são padrões, né? Padrões nacionais, para elaboração de projetos, para elaboração de TCCs, para elaboração de artigos científicos, para papers, enfim. Então, cada um desses modelos de apresentação, de construção de conhecimento, segue uma normativa e nós não podemos deixá-la de lado, né? Porque isso é obrigatório, e nós, professores, exigimos realmente essa perfeição dentro dessa norma. Então, a ABNT, né, vocês vão ver bastante a ABNT NBR, né? O que é o NBR? O NBR nada mais é do que norma brasileira, né? Então, um órgão brasileiro, né, que estipula normas que regem todo o território nacional naquilo que se propõe que são as produções científicas, tá? Então, a elaboração do projeto de pesquisa tem uma metodologia e logo em seguida aí vem a surpresa para vocês que eu quero dar justamente no final, tá? Para criar um certo suspense. Então, começando a seção 3.3, pesquisa bibliográfica, né? Quer dizer, tecnicamente, vocês já sabem, é buscar uma fonte onde eu vá encontrar autores com publicações de livros, né? Livros ou estudos científicos que passaram, eu coloquei aí eu coloquei em negrito e também grifado, pelo crivo, né? Então, ouve-se por bem que a comunidade acadêmica dos cientistas, naquilo que é a área do conhecimento, né, eles aprovam, né, essa publicação. Então, tipo de pesquisa que visa responder a um problema. Então, vocês se lembram que lá atrás eu pedi para vocês escolherem um tema, né, objetivo específico e uma problemática, quer dizer, o que mais vocês gostariam de pesquisar, né? Então, se eu tenho uma dúvida que eu ainda não solucionei, porque eu ainda não iniciei minha pesquisa, isso gera um questionamento, né? Então, esse questionamento na análise acadêmica chama-se problema, que precisa ser respondido, né? Então, vocês vão ver que lá na frente vocês vão entender que as coisas vão se amarrando e quando chegarmos em considerações finais, essas considerações finais vão responder esse problema, vão atestar, vão validar se o objetivo geral foi alcançado,
por meio dos objetivos específicos. Então, o que eu quis e quero, né, que vocês entendam é que quando chegar no momento do TCC, lá nas orientações finais, no final do curso, vocês já vão ter o material estético, né, não somente estético, mas estrutural dessa pesquisa que vocês estão começando nesse semestre e que podem, né, espero que sim, possam atualizá-la, possam complementá-la, apenas isso, né, atualizar e complementar. Por quê? Porque vocês vão lembrar que o professor Gilson já entregou para vocês a estrutura, né, o alicerce que vocês precisam, para que vocês consigam realizar essa, vamos dizer assim, essa obrigação que é entregar o TCC no fim do curso de vocês, tá? Então, tipo de pesquisa que visa responder a um problema, tá? Então, eu vou buscar um material de autores que eu realmente entenda que são os melhores para poder fundamentar meus argumentos e saber que aqueles autores, né, se passaram pela análise do professor, se está na bibliografia básica ou complementar, ele passou pelo crivo da ciência, né? Que esse é o termo técnico utilizado. E temos a revisão bibliográfica, né? A revisão bibliográfica, ele leva o pesquisador, né, a algo um pouco mais profundo, tá? Então, procedimento que visa selecionar o material bibliográfico disponível para optar pelas fontes mais adequadas ao estudo que se pretende construir, empreender. Então, qual é a diferença? A diferença é que na revisão bibliográfica, eu vou direto naqueles que realmente estão e que vão sustentar meus argumentos. Enquanto numa pesquisa bibliográfica eu levanto materiais bibliográficos, até então eu não tenho certeza se aqueles materiais eles serão suficientes ou não, ou abundantes demais. Quando eu faço a revisão, eu vou separar aqueles que, sim, estão convergindo para aquilo que eu quero escrever. Ficou alguma dúvida, pessoal, em termos de pesquisa e revisão? Não, professor, tranquilo. Legal, obrigado, Mayara. Seguindo, isso eu quero que vocês ouçam e leiam com bastante atenção. Não é possível juntar tudo o que existe publicado sobre um determinado assunto para realizar uma pesquisa, né? Por isso é que se busca os autores mais conceituados sobre o assunto, tá? Então, no caso de vocês, né, que são alunos de graduação, vocês já têm uma convergência, né, para evitar isso aqui que é chamado de revisão bibliográfica. Por quê? Porque nós, professores, já instruímos vocês naquilo que se tem de melhor naquela disciplina. Então, um curso de 4 anos, né, são 8 semestres, cada semestre, em média, de 4 a 5 disciplinas. Então, de modo geral, vocês vão ter aí, né, praticamente 40, né? Então, 5 disciplinas vezes 8 semestres, nós temos aí, em média, 40 disciplinas. Então, se cada professor instruir os alunos em uma única bibliografia, que no caso não acontece, porque nós instruímos mais, então, imagine a quantidade de publicações que vocês teriam que juntar para poder conceituar um assunto, tá? Então, isso só acontece, por exemplo, com pesquisadores fora da academia de graduação, mas que tenha realmente vontade de escrever, por exemplo, um artigo científico, onde ele vai buscar todos os artigos publicados, todos os livros que mais se encaixem no propósito dele e faz uma revisão profunda naquilo que ele se propõe a empreender, né? Então, em relação a tempo,
A revisão bibliográfica, ela leva muito mais tempo do que uma simples coleta de material bibliográfico para sustentar um argumento, no nosso caso, num tempo muito curto, tá? Então, a revisão bibliográfica é muitas vezes confundida com o levantamento, mas ela compreende a fase de leituras, né, por meio das quais o pesquisador agregará conhecimento sobre o objeto de estudo. Então, não é pegar um capítulo, pegar dois, não, é ler o livro, né, em sua totalidade e buscar ali elementos, citações, situações que vão agregar valor aos seus argumentos, tá? Então, no nosso caso, nós estamos fazendo apenas uma pesquisa bibliográfica. O que chamamos de estado da arte. Eu não sei se vocês já ouviram falar, o estado da arte de determinado assunto. Né? Então, o estado da arte é o momento na realização de pesquisa no qual o pesquisador vai começar a conhecer as produções. Né? Então, é o início do processo de apreensão do conhecimento. Então, é o estado mais simples possível, é o início do processo, onde eu vá me alimentar dessas informações, conhecendo um pouco mais, confrontando o problema da minha pesquisa. Muitas vezes o problema ele vai se transformando no decorrer do caminho, mas sempre vai existir uma indagação, e o estado da arte é aquilo que se apresenta para mim como início do processo de conhecimento, tá? Seguindo, características da pesquisa bibliográfica. Talvez o Marconi e Lakatos sejam os mais proeminentes, né, os principais expoentes quando se fala em pesquisa, estado da arte ou outro tipo. Então, numa publicação dele de 99, ele afirma que a pesquisa bibliográfica, olha o que está escrito aí, gente. Perdão. Não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre um determinado assunto. Os slides aqui estão indo mais rápido do que a fala do professor. Vou repetir. Não, a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre um determinado assunto. Lembra que eu falei de reprodução de conhecimento? Falar aquilo que já está dito, às vezes até há muito tempo já está se falando sobre o mesmo assunto. Então, o que cabe a vocês? Cabe um exame do tema para, coloquei em vermelhinho aqui, ó, um novo enfoque, uma nova abordagem, uma visão diferente. Cada um de vocês... Professor. Pois não, mãe. Eu acho que, pelo menos para mim, não está o mesmo slide, não. Está a lista de tabelas. Lista de tabelas? É opcional, escrito. Peraí. A minha está a lista de ilustrações, opcional. É o slide 6 que eu estou passando para vocês. Deixa eu fazer uma colocação, professor. Quem estiver acompanhando, o que acontece? Em cima desse menuzinho aqui, onde nós temos o microfone, a câmera, do lado esquerdo, logo do lado esquerdo dele, tem os slides que o professor está passando. Então, o que acontece? Esses slides, às vezes, ele altera automaticamente. É só clicar lá, retornar o comando para o professor, alguma coisa assim, ele volta para o slide onde o professor está apresentando. Está escrito para o apresentador. Aí fica em negrito 6. Aí você clica, ele volta para a página que o professor está apresentando, pessoal. Agora eu consegui. Conseguiram entender? Entendi. Obrigado, professor. Professor. Pois não, Hector? Aparentemente, você está fazendo isso no PowerPoint, né? Ele tem uma função, parece que está em automático para o senhor aí, por isso que acaba mudando. Acredito que se colocar quadro a quadro vai ser melhor. Não sei como que faz isso. Pelo que percebo, aquilo que
Anderson falou é exatamente o que eu vejo. Para mim muda, eu clico lá, volto para a tela anterior. Ele está andando automaticamente, né? Então, mas eu já descobri aqui e já estou segurando eles aqui, tá? É que eles têm um tempo, né? É do próprio sistema, né? De tempo em tempo ele vai mudando, mas eu vou voltando, tá, pessoal? Fica tranquilos. Então, voltando à pesquisa, características da pesquisa bibliográfica, né, nós não admitimos, nós professores, que o aluno ele se apegue na questão de falar aquilo que já tem se falado. Um dos motivos de nós tratarmos de resumo e resenha é que no resumo muito se tem, aliás, muito se cria o hábito de apenas compactar informações, quantidade de informações, mantendo a ideia principal. Então, quando eu entrego esse resumo, eu estou apenas repetindo aquilo que já foi escrito. Quando eu entro no campo da resenha, que aí ele se aproxima mais da metodologia científica, eu começo a perceber que as coisas que estão ali escritas sobre a minha ótica passam a ter uma outra representatividade. E é por isso que eu coloquei em vermelho, né? Porque feito o exame daquilo que se pesquisou, eu preciso criar argumentos próprios para que eu consiga construir um conhecimento a partir do meu exame em relação ao que já foi escrito, e não o contrário, repetir apenas aquilo que foi dito. Tá? Então, é importante que vocês lembrem bastante disso. Tá? Nós temos capacidade suficiente de fazer uma leitura autônoma, uma leitura crítica, fazer relações com o que eu sei, e se não sei, vou buscar saber nas bibliografias e tirar as minhas próprias conclusões, entre aspas, né? Porque não se pode tirar conclusões, né? Por quê? Porque senão não se dá o direito de questionamento, se é uma conclusão. Por isso que nós utilizamos como considerações finais e não como conclusão. Mas, no senso comum, o meu exame, né, pelo meu enfoque, ele me traz a certas conclusões que aí sim eu utilizo do direito de criar uma situação, uma frase, um parágrafo, 2, 3, com as minhas palavras, levando em consideração aquilo que eu estou estudando e examinando, tá? Então, o trabalho de TCC, pessoal, ele precisa ter um equilíbrio entre informações criadas pelo autor e citações que vão sustentar os argumentos do autor. Aí poderia perguntar, professor, eu posso começar com uma citação e fazer comentários, abordagens, enfoques a partir da citação? Claro que pode. O contrário também, professor? Melhor ainda. Por que melhor ainda? Porque a citação após o argumento do autor, ele dá validade ao argumento do autor. É como se vocês colocassem uma capa protetora, chamada citação, para poder justamente fundamentar e validar aqueles seus argumentos. Então, por isso que é melhor ainda. E para que a pesquisa bibliográfica cumpra essa finalidade, olha só, pessoal, o pesquisador não poderá restringir sua pesquisa a um único autor. E por qual motivo seria isso? Porque não existe um único autor que tenha a única verdade absoluta sobre todos os assuntos. Tá? Então, quanto mais autores eu puder reunir para poder discutir um único fenômeno, mais validade e peso a pesquisa vai apresentar e o texto, né, vai trazer à luz daqueles que vão ser os avaliadores finais de vocês. Alguma dúvida, pessoal, sobre pesquisa, característica da pesquisa bibliográfica?
Professor, uma frase que o senhor citou ali, é que a gente vai ter que fazer considerações finais, isso não é uma conclusão. Poderia me explicar isso? Claro que sim, Hector. Se você olhar no dicionário, você vai encontrar lá que conclusão é um fechamento sobre desculpa, é o fechamento de um argumento que não gera nenhum tipo mais de inconformidades. O que significa dizer? Conclusão é uma verdade. Isso se utiliza muito, sabe aonde, Hector? É em estudos de caso, onde você adquire uma teoria, vai até um campo de pesquisa e você diz lá, concluo que neste campo de pesquisa, essa teoria se aplica bem, ponto. Agora, quando eu falo de um assunto que ele é abrangente, no caso de vocês, é essa configuração, né, a importância da jurisprudência para o operador de direito. Percebe que é uma abordagem bem abrangente? Como é que o Hector, o Gilson ou qualquer outra pessoa, que capacidade nós temos de concluir alguma coisa sobre algo tão abrangente e genérico? Então, o que nós fazemos é considerar que, de acordo com o objetivo do trabalho, né, e conforme os autores pesquisados, consideramos que, e não concluímos que. Porque lá nas considerações finais, vocês vão entrar e eu posso pessoa, entendeu? Tudo bem? Tudo bem, professor. Então, aquilo que o senhor explicou, que num tipo de pesquisa, posso usar uma conclusão, em outra, só considerações finais, é isso? Esse outras que você diz seria um assunto de, vamos dizer assim, de tamanha abrangência, né, que é extremamente complicado alguém fazer uma revisão bibliográfica e concluir alguma coisa. Tamanha generalidade e abrangência de qualquer fenômeno que se queira estudar. Entendeu? Perfeito, professor. Claríssimo. Obrigado, Hector, pela pergunta, ou pela dúvida. Então, quanto mais autores eu tiver, e nós fizemos um cálculo matemático antes, 8 semestres, 5 disciplinas, 40 disciplinas. Imagine se cada disciplina me oferecesse um único autor para poder eu abraçar. Eu teria aí 40 autores. Ah, mas eu não preciso de 40 autores. Vamos lá, vamos escolher 10 autores. Tá? Então, 5 autores, não tem problema. Tá? Mas aqueles que vão sustentar. Agora, quando eu levo em consideração um único autor, eu estou dizendo que ele é o único a falar daquilo. E que ele pode ser o mais proeminente, ele pode ser o mais famoso, ele pode ser o mais antigo autor a falar sobre o assunto, mas ele não tem capacidade de ser aquilo que eu chamo de verdade absoluta, né? Que os outros autores ficariam escondidos à sombra dele, tá? Então, nós temos aí N situações, vocês, né, se relembrarem das disciplinas que já tiveram, imagine quantos autores não poderiam estar sustentando aí o argumento de vocês, né, e poder dar essa validade, esse peso ao texto final de vocês, tá? Então, se a gente for olhar um TCC e lá no final, referências ou referências bibliográficas, olhar um autor só, a gente fala que é um trabalho raso, como se fosse um pires, né? Quer dizer, como é que esse autor consegue ter tanta informação capaz de poder, né, devido à abrangência, poder considerar alguma coisa, né? Então, realmente fica muito restrito e muito frágil um trabalho como esse. Seguindo, continuando, vamos trazer aí o Lima.
né, ele elucida, né, então ele comenta na publicação dele, no livro dele, que o pesquisador deverá explorar o material bibliográfico reunido. Então, eu fui lá, levantei os principais autores, coloquei em cima da mesa, e agora sim, eu vou olhar para cada um deles com olhos de águia, e buscar em cada um as ideias, as formas de comentar aquele assunto, né? Então, por isso que é uma exploração, né? Então, eu vou me dedicar, vou degustar com mais calma o que cada um daqueles autores fala sobre aquilo que eu pretendo escrever no meu TCC, tá? Então, saber articular as ideias de forma a dispor de elementos que lhe permitam concretizar não apenas um estudo descritivo, mas atingir o nível analítico da questão, que é a visão crítica que eu comentei com vocês. O pesquisador ele precisa se ambientar, né, e apreender. Sumiu, professor. Pessoal, deu um probleminha aqui no meu sinal. Agora voltou. Deu um probleminha no meu sinal aqui. Aliás, né, toda aula dá esse mesmo problema. Então, me perdoem, tá? Vamos em frente. Etapas do processo do projeto de pesquisa, né? Então, vamos relembrar o material que vocês já têm, tá? Então, consiste na escolha do assunto, na formulação do problema de pesquisa e na elaboração do plano que visa buscar as respostas às questões formuladas, tá? Então, começamos com a elaboração do assunto. Letra B, investigação das soluções, tá? Então, eu tenho um problema em mente, eu tenho ali na minha mente uma possível solução para aquela problemática, mas como eu sou um aluno e ainda não aprendi tudo, eu vou fazer o quê? Um levantamento de informações em bibliografias, né? Então, fase comprometida com a coleta de documentação. Até então, eu não exigi de vocês muita coisa, tá? Então, envolvendo dois momentos distintos, levantamento da bibliografia e levantamento das informações contidas na bibliografia. O que daquele livro, né, eu vou utilizar para poder sustentar meus argumentos? Que citação eu posso utilizar? O que este autor está dizendo que eu consigo degustar com facilidade, que eu consigo encaixar essas informações com o meu propósito de TCC. Tá? Então, em termos, a pesquisa, ela depende, como está escrito aqui no final, depende da quantidade e da qualidade dos dados coletados. Nós falamos lá atrás sobre pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa. Então, quanto mais eu me aproximo de uma pesquisa quantitativa, mais quantidade de dados eu vou precisar ter para poder apresentar como solução final e resposta do meu problema. Quando eu tiver numa pesquisa qualitativa, eu também preciso de dados, porém não dados matemáticos, estatísticos, mas dados mais conceituais, que se aproximam de citações. A quantitativa se aproxima da matemática, estatística, gráficos, né? A qualitativa, mais conceitos, citações, que os autores possam revelar nas suas obras e que possam ser utilizadas pelo aluno na confecção do texto final. Letra C, análise explicativa das soluções. Então, consiste na análise dos documentos que eu coletei, no exame dos conteúdos, né? Então, esta fase não está mais ligada à exploração do material. Ela é construída sob a capacidade crítica do pesquisador para explicar ou justificar os dados.
Então, o que eu fiz para poder abarcar essa letra C? Pedi para vocês fazerem resenha, pedi para vocês saírem da zona do conforto do resumo e começar a experimentar o que é uma resenha, né? Porque a resenha, ela exige um pouco mais do aluno, ela exige uma velocidade menor. O resumo não, o resumo é papum, né? Eu tenho lá 100 tijolos, vou derrubando, até que sobre lá 10, 15, 20 tijolinhos, né? Quanto mais central forem os tijolinhos, melhor o resumo se apresenta. E a resenha não, a resenha eu preciso olhar com mais calma, eu preciso colocar ali a visão que a gente chama visão crítica, criticar, tá? Tentar explicar a partir da minha visão de mundo se aquilo realmente está seguindo um caminho bom, correto, para aquilo que eu pretendo escrever. Então, essa é a análise, tentando uma explicação e buscando caminhos para poder responder o problema da minha pesquisa. Letra D, síntese integradora, produto final do processo de investigação. A resenha pura está aqui, tá? Compreende as atividades relacionadas à apreensão, então, vocês fizeram lá um resumo, então, vocês apreenderam a informação, né? Fizeram uma investigação rigorosa, que foi isso? Né? Foi fazer a resenha. E se vocês aprenderam de fato, e agora eu vou para o âmbito do direito, de fato e de direito, tudo isso se mostra muito simples para vocês entenderem a síntese integradora. A gente não está falando de consideração final, nós não estamos falando de conclusão, nós estamos falando do fechamento de uma simples resenha, tá? Onde eu me coloco como uma pessoa que está acima, observando o que está abaixo, né? Então, essa é a história da resenha e da visão crítica. E a pesquisa documental, tá? Então, até agora nós estamos falando de pesquisa bibliográfica e agora pesquisa documental, tá? Então, não preciso me estender muito nessa questão, por quê? Porque é coleta de dados, né? Que, como está escrito aqui, né? Podem ser escritos, né? Então, documentos palpáveis, escritos ou não, né? Fotos, quadros, enfim, né? Que podem ser recolhidos, oh Deus, saiu o cursor aqui, que podem ser recolhidos no momento em que o fenômeno acontece, tá? Então, se eu estou fazendo um trabalho de análise e de algum fenômeno, e o fenômeno ele continua recorrente até o momento de hoje, né? Então, saiu lá uma reportagem sobre aquilo que eu estou tratando, e eu quero trazer isso para o meu texto, então, um registro fotográfico, isso é interessante ter no trabalho. Só não podemos esquecer que precisamos dar crédito à autoria, ao fotógrafo, ao periódico que está trazendo essa fotografia, à revista, ao jornal, enfim. E aí vocês vão entender que sempre no rodapézinho de uma figura, sempre no rodapé de um gráfico, tem que ter escrito lá a fonte. Isso aí para nós é um crime quando nós vemos lá um gráfico, uma foto, um quadro, enfim, uma figura qualquer, e olhamos no rodapé, não está escrito nada. Nem que esteja lá a fonte, elaborado pelo autor. Né? Precisa ter, tá? Porque senão nós vamos lá na reprodução do conhecimento, daquilo que já foi dito, porém, sem dar crédito à autoria, eu estou me apropriando de algo que não me pertence. Tá? Então, isso não é possível, tá? Dentro de um trabalho acadêmico científico. E aí o Ludwig explica que os documentos, como fontes de pesquisa, revelam-se fontes ricas e estáveis, podendo ser consultadas várias vezes, o que serve
né, para complementar informações obtidas por meio de outras técnicas, né? Então, a figura, né, o documento é um documento estável, né, de grande durabilidade. Então, de tempos em tempos, quando alguém pegar o TCC de vocês e olhar lá a fonte, jornal, não sei das quantas, fonte, lei, número tal, Brasil, então ele vai, em qualquer fonte de pesquisa, ele vai e vai buscar esse documento a qualquer momento, tá? Então, existe sim uma certa riqueza, né, pela estabilidade, porém, né, então, tem que ser dito, é apenas um complemento, porque dentro da academia, nós damos um valor enorme para as bibliografias, tá? Então, tudo que vem agregar valor, ele é complemento daquilo que é o principal, tá? Tem uma frase interessante sobre pesquisa documental que diz o seguinte: o acessório acompanha o principal. E nesse caso, quem é o acessório? É a pesquisa documental. Quem é o principal? Pesquisa bibliográfica, tá? Então, lembrem sempre disso. O acessório acompanha sempre o principal. Seguindo, aqui alguns itens, né, que vocês também conhecem, né, arquivos públicos, né, quem da área do direito sabe, tribunais, cadastro de funcionário, leis, estatutos, ofícios, ou seja, esse é o leque de possibilidades para poder agregar valor a um estudo acadêmico, né, então ele complementa bem essa situação. E os arquivos que são particulares, né, correspondências, diários, autobiografias, vestuários, utensílios, fotos, pinturas, enfim, né? Tudo que vem também agregar, mas obtido de uma outra forma, em um outro lugar. Fontes estatísticas, né? Então, dados organizados pelo IBGE, né? Então, nós temos lá o órgão que pode nos fornecer dados estatísticos, dependendo do fenômeno que eu estou estudando, né? E as estatísticas tá aí, ó, né? Alguns exemplos só para a gente ter uma ideia, né? Instituto de Opinião Pública, que é o IBOP, né? Só lembrando que nós temos que dar sempre crédito à autoria, quando que foi publicado, que ano, que mês, isso nós vamos ver mais lá na frente. Então, esse, pessoal, é o item, desculpem, 3.3, né? Então, alguma dúvida até aqui, pessoal? Relembraram que vocês têm aí praticamente quase tudo isso na mão? Sim, está tranquilo, professor. Tranquilo aí? Tá certo. Então, vamos dar prosseguimento. Unidade 3, seção 3.4. Nada mais vai ensinar vocês sobre a elaboração do projeto. Que, repito, vocês têm isso, né, nas mãos, sem nenhum problema aparente. Então, o projeto de pesquisa, né, ele tem alguns elementos, dentre eles, os elementos pré-textuais, né? Por que se fala pré-textual? Porque antecede o texto principal do TCC de vocês, tá? Então, né, não é novidade para vocês que trabalho acadêmico precisa ter capa. E a capa... Opa, desculpa. E a capa tem esses elementos aí, as informações necessárias, tá? Então, eu não vou me estender muito nesse detalhe, porque a surpresa vai ajudar vocês nesse sentido aí, tá? Surpresa boa para vocês. Segundo, folha de rosto, que também não é novidade para vocês, mas vocês vão ver que existe o chamado padrão ABNT, NBR, e isso não pode fugir, tá? Em todos os seus aspectos,
técnicos e metodológicos, mas aquilo que precisa ter numa folha de rosto está aí. Lista de ilustrações. Então, se eu tiver um desenho, um fluxograma, fotografia, gráficos, mapas, no meu trabalho, eu vou, depois da folha de rosto, eu vou ter que ter essa folha chamada de ilustrações, onde eu vou mostrar para o leitor, né, a página que essa ilustração está, para que ele, numa consulta futura, ele possa encontrar com certa rapidez. Caso contrário, se não houver nenhum desenho, esquema ou fluxograma, né, como está escrito em parênteses aí, ele é extremamente opcional. Lista de tabelas, né? Então, se eu precisei construir uma tabela para fazer uma análise comparando um elemento com outro elemento, ou simplesmente colocando um título e logo do lado, né? O que representa aquela palavra, não importa. Então, isso é uma tabela, e aí, se eu tiver isso no meu texto, eu vou precisar, depois da lista de ilustrações, nessa lista de tabelas que também é opcional. Opa! Lista de abreviaturas e siglas. Então, quando vocês fizerem menção a um órgão, e esse órgão tiver lá siglas e abreviaturas, ou abreviaturas, é necessário esclarecer para o leitor qual é o significado daquela sigla ou daquela abreviatura, tá? Então, tudo isso também está escrito aí para vocês lembrarem. Lembrando que é uma sequência de documentos que vai sendo construído a partir do pré-projeto, a partir daquele alicerce que eu falei para vocês, tá? Sumário, né, elemento obrigatório, e o sumário tem norma para fazer sumário, viu, pessoal? O Word, normalmente, vocês têm a ferramenta do Word que, para quem conhece um pouquinho de tecnologia de Word, sabe que lá no Word você consegue, tem um campo lá que é sumário. Você só vai preenchendo ele, vai descarregando naquela página que vocês definiram para que seja escrito o sumário, tá? Então, é bom que vocês tenham essa norma aí, façam uma consulta breve, para não se sentirem assim, à vontade, cada um fazendo o seu sumário da forma que bem entende. Não, sumário tem padrão, precisa ser respeitado e seguido. Então, até ali, no sumário, são os elementos pré-textuais. E agora nós vamos nos elementos textuais. É aqui que o professor fica com o olho vidrado em vocês. É aqui que nós vamos saber se vocês, de fato, construíram conhecimento, né? Então, na parte introdutória, né, o primeiro elemento textual chama-se introdução. Então, lá na introdução, nós vamos encaixar, quero que vocês prestem bastante atenção, é na introdução que nós vamos encaixar todos os elementos que vocês foram construindo, tema, problema, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa, é tudo na introdução. Então, a gente vai pegar aquela parte que foi construída, né, de forma isolada, né, e nós vamos descarregar na introdução em forma de texto. Então, quando eu começar a ler a introdução de vocês, eu vou viajar no pré-projeto de vocês. Falar, poxa vida, olha, o tema deles é esse, olha, ele ou ela, idealizaram um objetivo. Para conquistar esse objetivo, eles definiram A, B ou C, e só um lembrete para vocês, tá? Na orientação de TCC da instituição, né, que eu tenho uma orientanda que eu estou trabalhando na construção junto com ela.
Só para esclarecer, objetivos específicos. Alguém poderia chutar o que seria, na introdução, os objetivos específicos? Vale, 500 pontos na média. Qual mensagem você pretende passar com aquele trabalho? Não, Tamires, não é esse. Obrigado pela participação. Alguém mais? Dolioma. Olha, gente, 500 pontos, hein? Que professor. Não, no meu pensamento, eu achei que era a mesma coisa que a Tamiris falou, que era algo que nós gostaríamos de passar, a mensagem final, ali, né, naquele texto. Pensa comigo, Maiara e Tamires, tá? Se os objetivos específicos, eles são os caminhos que vão me levar a responder o objetivo geral, eu não posso levar os objetivos específicos a responder como consideração final, entendeu? Entendeu? Mais ou menos. Não. Mas eu vou explicar melhor, pode ter certeza. Eu estou só esperando alguém dar um chute certeiro para ganhar 500 aqui comigo. Tem alguém pesquisando no Google, eu acho. Já deu tempo. Então, deixa eu responder. Vou responder rápido, então. Priscila vai falar alguma coisa, Priscila? Professor, é a estrutura do trabalho? Não, a estrutura do trabalho é composta por elementos pré-textuais, textuais, depois vem as considerações, tá? Que são os pós-textuais. Mas deixa eu responder para vocês. Os objetivos específicos num TCC, nós exigimos no mínimo 3 objetivos específicos, tá? Um objetivo geral e 3 caminhos que vão ser percorridos para atender o objetivo geral. Cada objetivo específico é o nome de um capítulo. Vou repetir. Cada objetivo específico será o nome de cada capítulo. Entendeu? Mais ou menos. Isso no TCC. Isso na introdução de um TCC. No TCC. Entendeu agora? Mas se eu tenho uma introdução de um texto igual aquele que o senhor pediu para nós fazermos, nós fizemos ali uma introdução. Vocês se lembram que eu pedi para vocês escreverem um objetivo geral? Sim. E o que definia o objetivo geral? O objetivo desse trabalho será, e pedir para vocês usarem um verbo no infinitivo, correto? Correto. Então, o objetivo geral desse trabalho será demonstrar a eficiência, analisar a importância, discutir, debater. Então, esse é o objetivo geral. E eu propus a vocês que vocês elaborassem objetivos específicos, correto? Correto. Qual era a definição que eu dei para vocês de objetivos específicos? Quais caminhos eu vou percorrer para atender o objetivo geral, correto? Sim ou não? Não lembro. Então, dona Maiara, a provocação que eu fiz às senhoras há 15 dias atrás não surtiu efeito, então. Eu não estava na aula 15 dias atrás, professor. Mas nem ouviu a aula depois, Maiara? Não ouvi a aula depois. Você acha bonito isso, né, Maiara? Bonito não, mas eu sou sincera. Não ganho os 500 pontos pela sinceridade, a pessoa. Ô, Anderson, você viu essa, Anderson? Ela vai para o céu, professor. O importante é ser verdadeiro. Eu tento, gente. Então, Maiara, vou te provocar novamente, tá? Então, você vai ter 15 dias para rever o seu projeto de pesquisa
e rever os objetivos específicos que você ou vocês construíram para atender o objetivo geral. Tudo bem? Tudo bem. Então, se vocês criaram lá 2 objetivos específicos, não tem problema. Ah, um objetivo específico também não dá, né? É pouca coisa. Mas 2, né? Nós exigimos no TCC 3 no mínimo, tá? Então, no mínimo, o TCC de vocês terá 3 capítulos. Capítulo 1, eu vou pegar lá o objetivo específico primeiro e vou dar um nome que tem a ver com aquele objetivo específico. Anderson ia falar alguma coisa? Só ia fazer uma colocação, professor. O senhor comenta que no mínimo são 3. Sim. Mas existe um máximo, alguma coisa? Em média... Não, para um TCC, 3 é suficiente. É o suficiente. É o suficiente pelo tempo que vocês terão para escrever, né? Porque é assim, Anderson, eu sou muito crítico em muitas coisas e vamos dizer assim, eu penso que se metodologia científica, né, fosse uma disciplina de primeiro semestre, já ia começando a dar a vocês uma cara de cientistas. Entendeu? Sim, sim, sim. Então, como a metodologia científica ela fica do meio para o final, pelo tempo que vocês terão, né, as orientações que forem dadas a vocês, 3 capítulos é mais do que bom. Entendi. O suficiente, tá? Ok, professor. Porque não adianta a gente pedir, por exemplo, um dos meus livros tem 15 capítulos, para você ter uma ideia, né? Então, não haveria essa condição de exigir de vocês algo mais do que 3 capítulos. Certo, certo. Tá? Maravilha, professor. Obrigado. Nada, disponha sempre. Então, a parte introdutória, né, que é o início, é o primeiro elemento textual, ele vai dar... Se eu ler a introdução de vocês, eu percorro o texto inteiro sem ler um capítulo. Só observando tema, objetivo, problema, objetivos específicos, justificativa, referencial teórico. Por quê? Porque lá na introdução, vocês são provocados a mencionar quais foram os principais autores que vocês utilizaram na pesquisa e construção do conhecimento, tá? Então, lá vai pelo menos 3 dos principais autores para a gente ter uma noção da importância desses autores na construção do texto de cada aluno, tá? Seguindo. E os elementos pós-textuais. Eu coloquei aqui, vou voltar um slide, né? Aqui não fiz questão de colocar aí os capítulos, mas faz parte dos elementos pré-textuais. Então, é a introdução e todos os capítulos que compõem o texto principal de vocês. E, por fim, os elementos pós-textuais, né? São as referências, elemento obrigatório, tem aí a norma para vocês também, caso queiram já fazer uma pesquisa, é sempre bom, tá? Então, nós temos lá padrões como, por exemplo, referências bibliográficas. É quando eu apresento no meu TCC só autores de livros. Quando eu colocar lá somente referências sem o bibliográficas, é porque eu usei livros e outros periódicos, como consulta em sites, revistas, que vai lá no final, logo após a relação de todos os autores que eu utilizei para a construção. E aí vem glossário, caso seja necessário, né? Isso aí muitas vezes é um excesso de zelo do autor, de colocar lá, principalmente na área do direito, que tem muito, desculpe o termo, aqueles que estão estudando direito, que é o juridiquês. Então, tem muitas palavras que é sempre bom, no final, ter lá
né, o significado literal daquela palavra, né? Usa muito latim, né? Então isso é importante para um leitor, vamos dizer assim, inexperiente no ramo do direito, mas que é interessado. Muitas vezes ele fica perdido, como nós nos perdemos às vezes quando lemos um material sobre qualquer assunto e uma palavra ali, né, não caiu bem, vou no dicionário. Então sempre é bom ali dar a rapidez para o leitor de buscar a dúvida no próprio material que está lendo. O apêndice também é opcional, né? São textos elaborados pelo autor a fim de complementar a sua argumentação. E os anexos também são opcionais, né? São os documentos não elaborados pelos autores, né? Então, tirar uma cópia de um documento qualquer que seja importante ter ali, então usa-se como anexo. E o índice também, né? É opcional, né? Tem a norma da ABNT para vocês degustarem também. Então, isso aí é o projeto de pesquisa, né? É o que eu chamo de sanduíche, que eu vou construindo, e eu quero relembrar vocês, a partir de um alicerce bem sólido. E o que é o alicerce bem sólido? É o pré-projeto, que a gente vem construindo aula a aula. Viu, Maiara? Estou ouvindo, professor. Ah, então tá bom. Só para te provocar um pouquinho. Então, Eu percebi. essa é a surpresa para vocês. Eu já coloquei esse modelo lá na unidade 4, seção 1. Vocês vão elaborar agora o documento, vamos colocar assim, documento final da disciplina, tá, gente? Vocês vão elaborar a construção do TCC até a introdução, né? Lembrando que TCC, obviamente, é dentro das limitações da nossa disciplina, guardadas as devidas proporções do material que vocês têm, nada tão, né, vamos dizer assim, tão grande, em termos de quantidade de informações, mas é só para vocês já começarem a sentir o que de fato será esse trabalho tão importante, chamado trabalho de conclusão de curso, tá? Então, eu estou sugerindo a vocês fazerem uma construção. Quando vocês estiverem lá na frente, as orientações já vão ter isso aí praticamente já construído para atender os prazos que os orientadores dão para todos os alunos concluintes de curso, tá? Então, eu quero ver... Ah, alguém ia falar? Maiara. Fala, Maiara. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa elaboração, né, a construção do TCC, é referente ainda ali àquele texto que nós estávamos fazendo, ou podemos fazer outro tema? A base vocês já têm. Agora, quer modificar tudo, não tem problema. Tá ótimo. Eu só acredito que seria um tempo, vamos dizer assim, gasto, né, que você poderia, vamos dizer assim, dar maior energia mais lá na frente. Sim. Experimenta esse, para você, pelo menos, ter ideia da complexidade que é. Tá. O que eu ia perguntar justamente é porque, assim, nós estamos fazendo aquele em grupo, né? O que nós podemos conversar um com o outro, a gente vai montando aí esse Frankenstein, né? Porque vira uma coisa de louco quando cada um chega com uma parte. Mas aí eu gostaria de saber se realmente vai continuar sendo em grupo, essa parte do TCC, ou cada um vai elaborar aí, de referente a esse tema proposto mesmo, porém cada um por si. Sem problemas, Maiara. Na disciplina Metodologia Científica, sim, pode ser em grupo, não há problema algum. Agora, quando vocês chegarem lá na frente, vocês sabem que vocês vão se desgarrar, né? Sim, sim. É por isso justamente que eu estava perguntando para a gente poder estar passando isso para o grupo, né, também. Se o grupo, desculpa a pergunta, quantos componentes tem o grupo? O meu tem 6, eu acho, 6. Quer dizer, não importa a quantidade. Importante é que os 6 ou 7 participantes desse grupo
precisam, né, entender que quando chegar lá na frente, cada um deles vai ter que apresentar um trabalho sob a sua ótica, né? Não entendi. O tema não pode ser igual, né? Tem que ser, ele pode ser semelhante, mas não igual, né? Aqui é um treinamento antes de chegar lá no jogo. Entendi. Não, nesse momento, assim, a gente está fazendo em grupo, a gente tem um grupo justamente específico para isso, e aí cada um faz a parte, a gente vai conversando, tirando dúvidas ali sobre o que é proposto para se fazer, e aí depois a gente vai junta, manda um para o outro, encaixa as partes, né, que a gente acha que vai ficar legal, mas isso sendo em grupo, cada um nesse momento, o que dá para fazer, né? Quando a gente se encontra é mais fácil, até você conseguir montar isso, mas como a gente não está. Dá para se encontrar aí, para passar para o pessoal mesmo, que a gente agora vai fazer juntos, mas depois, né? Eu decidi permitir fazer em grupo justamente pela dinâmica, né? Mesmo que fosse aula presencial, a dinâmica individual para essa disciplina, ela é muito pesada, né? Agora, se vocês aprenderam a dinâmica, né, a estrutura de onde começa e até onde vai, cada um depois segue com as próprias pernas. Então, mas está sendo até bem produtivo, assim, mesmo em grupo, à distância, a gente está conseguindo ver pelo menos o ponto de vista de cada um, né? Às vezes a gente não enxerga uma coisa, justamente nessa matéria, um ponto de vista que o outro acaba esclarecendo, né? Um outro tipo de pesquisa, um outro olhar, então isso acaba ficando bacana. Legal. Mas o importante é que todos tenham consciência de que quando chegar no momento certo, cada um vai fazer o seu. Tá bom, obrigada. Nada. Então, eu quero ver se eu consigo, gente, compartilhar com vocês esse material que eu postei lá. Deixa eu só ver se eu consigo. Não vai estar aqui. Deixa eu ver aqui um minutinho, só um instante. Ele está em PDF. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Acho que nem o Word eu não consigo. Deixa eu ver se ele captura aqui. Só um instantinho. Não, gente, infelizmente eu não vou conseguir capturar, porque ele está em PDF e esse sistema aqui ele não captura só PowerPoint. Então deixa eu só comentar uma coisa com vocês, tá? Vocês terão todas as informações a respeito, vai ter o modelo, né? Vai ter um modelo lá de como vocês devem construir essa atividade, tá? Então, desde capa, folha de rosto, todas as informações de dedicatória, agradecimento, que são opcionais, vocês já vão ter em mãos. Esse aí é o modelo atualizado, primeiro semestre de 2020, tá bom? Então, os orientandos desse semestre que devem fazer a apresentação do TCC agora em junho, eles estão seguindo esse material que ele está atualizado. Então, se no tempo certo que vocês estiverem construindo de vocês individualmente tiver alguma alteração, é só fazer a comparação com esse aí, tá bom, pessoal? Então, lá na introdução está explicado, eu fiz questão de deixar tudo em amarelo para vocês lerem, tá? E terem uma ideia de como que é a montagem do trabalho de TCC, conclusão de curso. Então, eu estou sugerindo a vocês, até o domingo que antecede a próxima aula, que será agora no dia 26, né? Eu estou pedindo para vocês me entregarem no dia 24, para a aula que chegar na semana seguinte, que vai ser dia 26, né? Dia 19 próxima não teremos aula, nos encontramos agora no dia 26, tá? Então, tem o modelo, é só seguir aquele modelo com as informações que vocês têm em mãos,
tá? E construir até a introdução. E aí, depois, dia 26, eu vou criar uma outra surpresa para vocês. Essa Tá bom, surpresa gente? está interessante, viu, professor? Eu achei que Deus seria uma coisinha mais animada no começo Olha- da aula, quando Olha só, Mayara, surpresa. eu tenho uma frase que é bem capciosa. É assim, ó, que Deus proteja todos vocês e nunca me desampare. E que Ah, tudo que, maravilha. e que tudo que vocês desejarem para mim, que volte em dobro para vocês. Ainda bem que eu só desejo o melhor. Outros TCCs da vida também, professor. E só lembrando que é por bem de vocês, para quando chegar lá na frente, vocês lembrarem de mim e falar assim, poxa, estamos já com o material meio caminho andado. Tá bom. Professor, Pois a não. gente já tem colegas ali no grupo, igual eu, que assim, tipo, eu não sei fazer esse trem. Eu também não sei fazer esse trem ainda. Mas, assim, o senhor vai estar disponível no e-mail da faculdade, qualquer dúvida ou várias dúvidas, assim? E-mail corporativo, com toda certeza. Tá, eu até tinha mandado, eu conversei com o senhor até por e-mail, eu não consegui, eu estava mandando, né, os projetos da gente pelo e-mail da faculdade e não chegou, porque o senhor até me mandou, né, para mandar por corporativo, só que não estava lendo ele pelo AVA. Aí eu mandei do meu pessoal, mas para aquele corporativo mesmo. Isso. Para mim, facilita bem a vida se vocês mandarem lá pelo corporativo. Tá bom, perfeito, obrigada. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Gostaram da aula? Querem dar o feedback? Professor, para mim foi bastante útil, sim. O trabalho, para quem estava com dificuldade de acessar, já consegui baixar em PDF, joguei lá no grupo. Então, joguei a primeira página, a primeira imagem que eu jogo é o último slide aqui, e logo na sequência eu coloco em PDF também o conteúdo que estava lá, na 4.1, tá? Só dá uma olhada lá. Quem tiver dúvida, quem não conseguiu perguntar, tiver alguma dúvida, bem lembrado, né? A Mayara colocou, só mandar a dúvida lá também pelo próprio ABA, no e-mail corporativo, o professor vai auxiliar, ou então através aqui no próprio grupo do WhatsApp, pessoal, colocando as perguntas que sejam condizentes com aquilo que a gente está estudando, tudo direitinho, que façam sentido também, porque de repente colocar uma pergunta lá, um exemplo, tá? Vamos colocar assim, ó, não estou entendendo fora do contexto. me explica desde a unidade 1. Aí fica difícil. É bem isso que acontece. Fica difícil explicar ali no WhatsApp, pessoal. A gente pode até chamar, bater um papo, fazer, sei lá, uma conferência aí através do Skype, alguma coisa do tipo. Mas o importante é que, se vocês tiverem dúvida, vocês participem, vêm lá para o professor também, dê uma lida no conteúdo, ali no material que está bem... E tem os slides também postados lá. Auxiliam demais, estão todos à disposição lá no próprio AVA, né, professor? Sim, sim. Todas essas aulas, elas são gravadas e postadas lá, né? Estão lá também para auxiliar, dá um tempinho, dá uma lida lá, dá uma revisada aí nas aulas que estão gravadas para facilitar um pouquinho aí para a gente. Legal. E sobre a aula... Professor? Pois não. Deixa eu te falar. Eu não sei se você lembra do meu caso, que eu participo das suas aulas, mas o meu AVA é da professora Thalita. Sim. A Thalita me comentou a respeito, né? Então, aí, desde o primeiro bimestre inteiro, eu tinha os seus... Inteiro não, até a metade do primeiro bimestre eu tinha os seus conteúdos, mas às vezes perguntava para o pessoal daqui e dali e conseguia fazer algumas atividades. Tanto que, se você se lembrar, faz tempo que eu não entro na sua aula. Aparece para mim os links da Thalita, é tudo da Thalita, só que eu tenho aula com você. Só que agora, a Glauciane disse que conseguiu me mudar para a Thalita. Como que eu vou fazer agora, daqui para frente, as coisas da Thalita, sendo que nem, por exemplo, as suas aulas ainda são continuação de outras coisas? Tem como, pelo menos, mandar para mim no e-mail esse negócio aí da unidade 4, seção 1, porque aparece unidade 4, seção 1 da matéria dela, não da sua.
Então, Tamires, eu sugiro você conversar com a Thalita, verificar como é que está o andamento, explicar tudo o que aconteceu. A Glauciane deve ter entrado em contato com ela, e ela vai facilitar a sua vida ao máximo em relação às atividades, já que você está agora definitivamente sob a supervisão da professora Thalita, né? Então, converse com ela, tá? Primeiro, verifica quais são as diretrizes das atividades que ela está solicitando para a turma, né? E se houver qualquer dificuldade, pede para ela entrar em contato comigo, enfim, a gente vai criar só facilidades para vocês, para você. Então, mas de qualquer jeito eu tenho que fazer as suas atividades, porque ela me mudou para a aula da Thalita, que é na segunda. Na segunda eu tenho aula com outro professor, ela não vai conseguir colocar eu na segunda. Ela vai tentar trazer eu de novo para a sua aula. Então, Tamires, o problema é que se ela colocou direto com a Thalita, eu não tenho como te enxergar, por exemplo, para atribuir nota. Então, mas de qualquer jeito eu vou fazer o trabalho, porque se por uma acaso em cima da hora ela pretende mudar eu de novo para você, eu tenho uma nota. Não, sem problemas, fica à vontade. Tá bom. Tá bom? Mais alguém, gente, quer dar um feedback? Seu Hector hoje ficou muito quieto, hein, seu Hector? O senhor já foi melhor, hein? Que na verdade a gente está, como a menina falou outro dia, né? Quando a gente não comenta é porque a gente está concordando. Ah, mas por favor, né, Hector? Fala assim, ó, gostei da aula, professor. Obrigado. Não, professor, foi sem dúvida, né? Suas aulas são bem explicativas, não há algumas dúvidas que talvez surgem, o senhor vai, na explicação seguinte, vai fazendo com que a gente entenda, né? Tem aquela pergunta que eu ia dar 500 pontos, eu acho que todo mundo ganhou 500 pontos, né? Porque todo mundo ficou quieto, porque todo mundo sabia, né? É verdade. Mas tudo bem, gente. Mais uma vez foi um prazer falar com vocês. Desejo uma ótima semana, aliás, ótimas 2 semanas. Nos vemos dia 26 de maio, tá? Firme e fortes, então verifiquem lá o material, tá? Viu, Mayara? E faça uma revisão mais criteriosa e construam essa atividade, né, como se fosse realmente o trabalho lá do final do curso, com bastante qualidade, tá bom, gente? E desculpa, Mayara, só te pegar no pé, viu? Imagina, professor. Muito obrigada, viu? Você sabe que é com carinho. Eu sei sim, é para o nosso bem, vai. Então tá bom. Anderson queria falar alguma coisa, Anderson? Sim, professor, só fazer uma colocação, a Tamires, né, que estava conversando com o senhor, quer ver que ela saiu? Tamires? Moça, ela estava conversando agora, poxa, eu ia falar para ela passar o e-mail aí que eu enviava para ela, mas tranquilo, que eu acho que ela não está no grupo lá do WhatsApp, eu não sei se ela é da turma da Mayara, é da sua turma, Mayara? Não, não é não. Não é não, né? Anderson, ela é do quarto até semestre. É do quarto semestre, da minha turma. Tá, você tem o contato dela? Tenho sim. Se você quiser postar lá no grupo, eu passo para ela. Coloca ela no grupo, daí a gente envia para ela. Pode fazer esse favor, André? Posso sim. Obrigadão. Eu vou colocar o... Imagina, para ela poder... Gente, da minha parte, então, um grande abraço, um beijo para todos vocês. Nos encontramos dia 26, tá bom? Valeu, professor. Obrigado. Bom final de semana. Falou, pessoal. Para nós todos. Boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês também.